Eu acho super importante falar com jovens, porque a gente quer falar sobre empoderamento feminino e o tema do poder das mulheres é muito emergente. E a outra coisa é falar sobre trabalhar em parceria, que eu acho que no mundo que estimula tanto a competitividade, né, é importante a gente falar sobre cooperação e sobre trabalhar junto. Eu acho super importante, para mim é uma honra estar aqui hoje. Eu quero muito ver as meninas e os meninos, quero que eles ouçam o que a gente tem para falar, porque a gente quer ver eles fazendo coisas melhores ainda. Eles têm super potencial e, enfim, a gente está falando de empoderamento, é um assunto que está em voga e eles têm muita capacidade para mudar o mundo e, enfim, espero que a gente consiga despertar um pouquinho disso neles. Boa tarde. Meu nome é Karina Feliciano, sou Jovem Semente desde 2014, sou estudante de Ciência e Tecnologia dos Materiais na FATEC São Paulo. Hoje eu trago para vocês duas palestrantes incríveis, feministas. Posso falar que ambas contribuíram com a campanha voluntária contra o assédio sexual dentro do metrô. São elas duas, uma se chama Nana Soares, escritora, escreve no Jornal do Estadão e também escreve sobre gênero e sobre agressões contra a mulher. E a outra é a Ana Carolina Nunes, também feminista, pesquisadora, escreve também sobre gênero e sobre a mulher. Com vocês. Gente. Oi, boa tarde. Bom, queria primeiro falar que ela descobriu agora no Mesh, tá, gente? Gente, primeiro queria dizer que é um grande prazer estar aqui. Sim. E muito legal conhecer pessoas tão inspiradoras e estar em contato com tanta gente legal. E a gente espera poder trazer uma mensagem que também possa contribuir na trajetória de vocês para seguir nas micro-revoluções. Sim, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos começar, né? Eu sou a Ana Carolina. Eu sou a Nana, como já fomos apresentadas, então. E se vocês andam de transporte público, talvez nosso rosto seja um pouquinho familiar. E aí é essa história que a gente vai contar um pouquinho para vocês aqui, então. Como a Karina começou a falar, nós duas estudamos jornalismo na USP. Eu me formei em 2013, a Nana se formou em 2014. Era minha bichete. Então, na verdade, a gente nem era do mesmo ano. Mas a gente acabou se aproximando por causa de discussões sobre feminismo, né? Sempre fomos feministas loucas, quer dizer, Feminásio. Na verdade, eu descobri o feminismo, assim, sei lá, quando eu já estava quase saindo da faculdade. Mas é engraçado que, como hoje o feminismo saiu do armário, né? Então fica mais fácil da gente se identificar pela causa. Pois é, eu já mexia com feminismo um pouquinho antes na faculdade, mas então a gente compartilhava a vontade de mudar o mundo, né? Não só a faculdade, não só o curso, a nossa graduação, mas a gente se uniu muito com essa vontade de corrigir tudo. Bom, em 2013, quando eu fiz meu TCC, que era sobre políticas públicas de comunicação, eu falei sobre violência contra a mulher. E aí eu também pedi um pouco de ajuda da Nana nessa época. A Nana fez, no TCC dela, foi um livro sobre os diferentes tipos de violência contra a mulher. Está disponível na internet, a gente chama Ao Redor. Olha, propaganda! Legal. E eu também dei uma ajudada, então a gente, enfim, sempre trocou figurinhas sobre esse assunto. Isso. E aí, enquanto eu estava fazendo o meu livro, como a Ana Carol falou, ele fala de vários tipos de violência contra a mulher. Então, eu estava estudando a questão do assédio sexual já, e foi mais ou menos na mesma época que teve um boom de denúncias na imprensa de casos de assédio sexual que estavam acontecendo no metrô de São Paulo. E aí, enfim, nós já juntas, trabalhando juntas há algum tempo com isso, aí essa aqui, inquieta que só ela, teve uma ideia e veio falar com a Naninha aqui. Bom, em 2014, não sei se vocês lembram, mas começou a ter uma enxurrada de notícias sobre casos de assédio sexual no transporte público. Quem, como eu e como a Nana, antes do transporte público, desde sempre, sabe que assediar a mulher no transporte público em qualquer lugar é mais raro que andar para trás. Então, esse boom de notícias não significava que estava tendo mais. Mas, ao mesmo tempo, quando eu via todas essas notícias, principalmente na TV, eu ficava me perguntando se não havia nada para ser feito, e isso era algo que me indignava, essa tal inação. E parecia que todo mundo só assistia atônito e esperava o momento que alguma coisa fosse acontecer, né?
E aí eu pensei numa coisa. Bom, será que não dá para a gente sugerir para o metrô diretamente o que eles podiam fazer? Espera aí, gente, falha nossa com aqui. essa. Para o metrô, o que eles podiam fazer para combater os casos de assédio dentro do transporte público? Eu sabia que essa ideia, assim, por mais irrealizável que ela parecesse, se eu encontrasse uma boa parceria para tocar para frente isso, podia ser um projeto que podia ganhar corpo. E aí já queria deixar claro que, assim, colocar uma questão que, quando a gente trabalha em parceria, tem um fator muito bom, que, quando a gente compartilha ideias malucas, a gente consegue chegar em ideias boas e factíveis. E aí, enfim, nós duas sempre andamos de transporte público, como ela também falou. E o que estava incomodando muito a gente nessa época, a gente via esses casos de assédio rolando na mídia e tal, e é aquela sensação que vocês talvez já tiveram, principalmente as meninas, que podia estar acontecendo comigo, né? O que me diferencia de quem está sofrendo essa violência? E, na verdade, não só podia, como ainda pode acontecer, porque é muito importante a gente lembrar que assédio sexual não é causado por vítima, é causado por agressor, não interessa o contexto. Bom, e aí a gente, enfim, teve esse insight de que a gente podia ter alguma ideia do que fazer. E, enfim, esses balõezinhos aí, bem ilustrativos, é porque era isso que passava na nossa cabeça mesmo. Pô, a gente achava que não estava nada sendo feito, se estava sendo feito ninguém estava sabendo, e a gente estava, a gente consegue pensar nas nossas cabecinhas, que não são brilhantes, né? A gente consegue pensar no que fazer. Então, por que não está sendo feito? E aí, um outro questionamento, enfim, uma reflexão que a gente queria puxar, que assim, nós que usamos serviços públicos, acho que a gente subestima o conhecimento que a gente acumula ao longo da nossa trajetória, né? Quando eu e a Nana nós sentamos e conversamos sobre o que podia ser feito, foi que a gente se tocou que, na verdade, a gente podia ter boas ideias e que a gente podia levar essas ideias para o que o metrô podia fazer para enfrentar o assédio. Porque são coisas que só quem vive essa situação na pele pode enxergar. Só quem sofre assédio sabe, de fato, que pode combater o assédio. Só quem sofre assédio... Só quem sofre assédio sabe, por exemplo, que vagão rosa não é solução de jeito nenhum, porque você só isola o agressor e não combate a raiz do problema, que é o agressor. E o que a gente precisava fazer era levar essas ideias de como combater isso, que só a gente que vive na pele sabe, para quem precisa ouvir isso. Sim, e aí, uma coisa que ela já falou, a gente vai enfatizar muito isso, como também já foi enfatizado bastante, a parceria aqui, que não era uma coisa impossível dela fazer sozinha, mas a gente tinha olhares diferentes que acabaram se somando muito e fazendo muita diferença no projeto final. Como a gente foi apresentada, a Ana Carol tem um olhar muito de políticas públicas, eu já sou de comunicação mesmo, já estava estudando violência contra a mulher, isso fez toda a diferença no nosso projeto. Então, tá, o que a gente resolveu fazer, né? A gente sentou, sistematizou o que a gente queria mudar, como a gente queria mudar, e a gente elaborou algumas sugestões de ação para o metrô combater o problema do assédio sexual, né? E aí, o que a gente fez? A gente pegou, juntou isso, imprimiu esse documentinho, foi com a pastinha, quase que literalmente bater na porta do metrô ali, para mostrar isso que a gente tinha feito, né? Foi bem isso mesmo de insistência, né? E a gente estava... Enfim, a gente só podia esperar que tivesse alguém disposto a ouvir, né? E, felizmente, tinha. Então, tá. Esse caminho que a gente fez de pegar e falar com quem podia mudar a realidade com o poder de uma canetada, que a verdade é essa, né? A gente foi falar diretamente com essas pessoas, é um caminho talvez não muito óbvio e apenas um dos caminhos possíveis, né? A gente viu hoje vários caminhos diferentes ali, tecnologia, enfim, ir para a rua mesmo. Mas, como a gente sentiu uma resposta ali, foi esse caminho que a gente fez, e foi um caminho que trouxe vários desafios para a gente. Talvez o principal deles é que a gente teve que aprender muito com o outro lado. A gente precisou de muita disposição e abertura do nosso lado para entender a realidade de quem estava ali com o poder da canetada. Para explicar melhor o que a gente fez, a gente criou um plano de sugestão, uma sugestão de plano de ação de combate ao assédio sexual. Enfim, é uma parada meio burocrática, mas é meio para chegar para o metrô e falar, oi, vocês podem fazer tais coisas? Vocês já fazem tais coisas, né? E aí isso leva para um outro aprendizado, que é o do próximo slide, que é sobre aprender com o processo, né? Aqui, especialmente, a gente está falando de política pública, e tentar incidir em política pública exige paciência e um tantinho de determinação. Por quê? Porque os processos não são lineares, as coisas não acontecem rápidas,
As respostas não são necessariamente rápidas. Vocês trabalham com a questão da reorganização escolar, sabem disso. E principalmente porque, enfim, nós éramos só nós duas. E, assim, tem uma coisa que o tempo das políticas públicas ele é mais lento. E, para a gente, isso também é um dilema, porque, enquanto a gente podia esperar haver alguma resposta por parte do metrô, as mulheres iam continuar a ser assediadas. Isso é um dilema para a gente também, mas a gente sabia que, ao mesmo tempo, era importante ter paciência para poder fazer as coisas acontecerem. E uma outra coisa é que, assim, política pública, no final das contas, são pessoas tomando decisões, né? E toda decisão é política. E as decisões elas demoram tempo para se tornar realidade. Só que, algumas vezes, esse tempo, essa demora, não necessariamente é negativo, porque esse tempo pode significar o tempo de uma ideia ser maturada e de uma ideia ser melhorada. E como aqui a gente está falando de mulheres, né, a maior parte das pessoas que sofrem esse tipo de agressão no transporte público são mulheres, a gente está falando de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, é especialmente importante haver uma maturação das ideias para aprender como que é o melhor jeito de lidar com essa situação. Então, assim, a gente foi aprendendo também que, às vezes, é melhor a gente esperar e discutir mais antes de levar alguém a tomar uma decisão. E isso é o que a gente chama de aprender com o processo, nesse caso, que é aprender com o processo de incisão nessa questão. Pois é, então demora tempo, né? E aí, demorou um pouquinho mesmo. Demorou 1 ano, 2 meses, mais ou menos, até isso aqui acontecer. Caso vocês não estejam reconhecendo, as duas da direita aqui com essa carinha de brava. Desde então, eu nunca mais arrumei namorado, tá, gente? Com essa cara aqui fica difícil. Mas a gente é legal, prometo. E, seria muito hipócrita da minha parte não reconhecer que não existe um dia ruim da minha vida que não melhore quando eu entro no metrô e dou de cara com a minha cara. E aí... Ou com os amigos tirando selfie, essas coisas. Exato, mas, enfim, voltando a ser sério, então esse cartaz está circulando nos trens, né, do metrô de São Paulo. Não é só essa peça, tem 5 peças, se eu não me engano. E é apenas uma parte das coisas que a gente sugeriu, mas é uma parte importante e que, enfim, a gente ficou super feliz, super honrada de emprestar a nossa imagem para uma mensagem tão poderosa, né, que estimula principalmente as usuárias a denunciarem, que era um problema que tinha, né, de subnotificação, denunciarem o assédio, tanto que pode ser sofrido por elas, quanto que elas presenciam no transporte público. Assim, é importante lembrar que nada disso aqui aconteceria se não fossem pessoas que estivessem participando disso. Tem uma dessas pessoas que é o Fernando, que está ali, que ele não queria aparecer, mas ele vai aparecer, que foi uma pessoa super importante para ajudar a levar essa ideia dentro do metrô. E lembrar isso, gente, política pública é feita por pessoas, então a gente precisa aprender a trabalhar com ideias e com pessoas, e conquistar terreno, ganhar empatia, etc. A campanha foi uma das coisas que aconteceu, né? Uma outra coisa foi o treinamento de agentes de segurança, que é algo que, na verdade, vai tomar um certo tempo, porque a gente está falando de uma mudança de cultura, né? E a gente está falando de um setor que é extremamente masculino, né? A maior parte das pessoas que pensa o transporte e pensa os espaços públicos na cidade são homens. Então, mulheres participando na tomada de decisão de como são os transportes e espaços públicos na cidade é extremamente revolucionário, inclusive, né? E essa combinação, né, de ter a campanha dessa mensagem de empoderamento e um trabalho de preparação dos agentes, que, claro, isso ainda tem muitas falhas, isso ainda tem muito terreno para avançar, já está produzindo alguns efeitos. Exatamente. O metrô, então, fez uma pesquisa já para avaliar o impacto dessa campanha. Os resultados são muito positivos. 90% dos usuários que responderam essa pesquisa se sentem representados pela campanha, quer dizer, chegou neles, né? A gente não está falando com alienígenas. 79%, 4 em cada 5, né, praticamente, usuários, aprovam a mensagem passada pelas peças da campanha. Então, não só a nossa, que é linda, porque tem a gente, mas as outras também. E o que talvez seja o dado mais importante é isso aqui. 70% de quem respondeu essa pesquisa se sentiu mais à vontade para denunciar o assédio depois da campanha, porque ela significa que, pelo menos em teoria, né, e a gente espera que na prática, que tem uma postura institucional ali de combate ao assédio. Então, assim, é o ideal isso aqui? Nem de longe, né? Porque o ideal, concordam comigo, é nem ter o que denunciar, né? Que o crime nem aconteça. Mas é um começo, né? É um começo importante. E, assim, combater o problema do assédio sexual no transporte público
ainda mais contra as mulheres, né, que é muito um problema de gênero, a gente bateu muito nessa tecla, é muito mais do que colocar cartaz dentro dos vagões. Né? E a gente tem que ficar de olho nisso, e a gente promete ficar de olho nisso. Assim, eu acho que um dos efeitos mais expressivos disso, que provavelmente vocês tiveram acesso, vocês talvez tenham lido a notícia, que foi um aumento brusco do número de denúncias entre 2014 e 2015. Vou repetir aqui. Assédio é mais velho que andar para trás. Ou seja, isso não significa que aumentaram os casos. Isso significa, sim, que aumentaram as notificações. Né? Pode ter tido um aumento de casos, mas assim, é difícil da gente medir, porque a gente sabe que a subnotificação é muito grande ainda. E tem outras questões, não é só essa campanha. Né? A gente está vivendo uma época muito frutífera para a discussão feminista, para a discussão sobre assédio. As pessoas estão desnaturalizando o assédio, que demorou para acontecer. As mulheres estão percebendo que o assédio não é culpa. Nós estamos percebendo que o assédio não é culpa nossa, e os homens também estão percebendo que o assédio não é algo que depende do instinto, é algo que depende de você ter respeito pela pessoa do outro gênero. Então, isso também é graças a essa movimentação desse tipo de discussão. E aqui tem uma outra questão, que isso daqui é o que a gente chama de um efeito colateral desejado, né? Que é um efeito que assim poderia ser indesejado, principalmente para a imagem do metrô, né? Que assim de repente estoura, aumenta as denúncias de novo. Isso é uma coisa que a gente tentou trabalhar e falar para eles desde o começo. Olha, é importante que haja, sim, um aumento das notificações para a gente ter mais noção e maior dimensão de qual que é o real problema. Então, a gente tem que estimular isso. E, para a gente, isso é sempre importante, porque, mais do que números, é importante a gente sentir que as mulheres estão se sentindo empoderadas, estão se sentindo mais dispostas a bater de frente e a reagir às agressões e a denunciar. E, claro, que é super importante que não sejam também só as mulheres, né? Que os homens também percebam que isso é um problema e que eles têm que também não se calar quando vem esse tipo de caso acontecendo dentro do transporte público. Inclusive, só a nossa peça que é feita só de mulheres, né? Todas as outras peças têm homens também, porque é um problema de todo mundo. Né? E uma outra coisa que a gente queria destacar é que, depois disso, enfim, esse ano a gente está tentando mudar um pouco a nossa atuação. Inclusive, se tiverem meninas interessadas em trabalhar essa questão de combate ao assédio sexual no transporte público, por favor, venham falar com a gente, porque a gente quer expandir essa discussão para outros serviços de transporte público, porque essa é uma questão de Estado. Isso não pode ser uma questão que depende da iniciativa de uma ou outra empresa. Tem que ser uma questão combatida com um problema de Estado, um problema social, é uma questão que tem que ser combatida com políticas públicas. Então tá, falamos tudo isso, estamos há, sei lá, quase 2 anos nesse processo aí de conversar com o metrô, a gente tirou alguns aprendizados disso e vamos lá. Primeira coisa, nada está fora do alcance de ninguém, assim, isso ficou muito claro para a gente. 2 anos atrás, a gente nunca ia imaginar que a gente ia fazer um plano de combate ao assédio sexual no metrô, e muito menos que a gente teria essas sugestões acatadas, que teria o rostinho ali no cartaz bonitinho, estou indo para o trabalho, me vejo, que legal, não é? Então, assim, as mudanças elas precisam de ações individuais para acontecer também. Então, vocês podem ter certeza que as nossas ações têm impacto. Assim. Então, nada está fora do alcance mesmo. Isso é muito importante. Para a gente mudar uma realidade, a gente tem que entender o que está acontecendo com ela. Né? Então, assim, para a gente poder fazer isso, a gente teve que sentar e falar, ok, por que acontece isso que está acontecendo? A gente é mulher, a gente sente na pele, né? A gente sabe que a resposta para isso é machismo. Mas, enfim, a gente tem que... Tá, então, isso que a gente quer mudar. O que a gente quer mudar? É isso? Como que a gente vai mudar isso, então? Vamos sentar, vamos escrever, vamos ver certinho o que a gente quer fazer. Se puder destacar um único fator de sucesso, enfim, para o que a gente fez, e também porque, pelo que outras pessoas que vieram aqui se apresentar fizeram, é que, assim, traçar a estratégia e os objetivos de acordo com o contexto. Especialmente porque a gente está falando de política pública, é super importante saber quem é o que é a responsabilidade de cada pessoa, quem é que pode atuar em cada ponto para mudar o quê. Até porque a gente não pode perder tempo. Como a gente falou, o tempo de mudança já é lento. Então, a gente não pode gastar saliva com a pessoa errada. A gente tem que ir lá e já falar com a pessoa que pode mudar cada coisa certa. E aí traz uma outra coisa também, que é a adaptabilidade. Porque a gente se esforçava para tentar abrir porta, para bater na porta certa e falar com alguém, só que, às vezes, essa porta podia fechar. Né? Ou pior, às vezes a gente ia lá falar com a pessoa, aí o cargo trocava, aí a gente tinha que falar tudo de novo com outra pessoa. A gente pegou época de eleição, tudo, então assim, foi complicado. A gente teve vários entraves
não esperados, burocráticos. E aí isso exigia da gente, tipo, voltar, conversar e falar, o que a gente vai fazer agora para tentar abrir uma outra porta. Enfim, a nossa experiência mostrou, né, que nem sempre as ideias certas chegam onde elas têm que chegar, porque assim, nós nem fomos as primeiras pessoas que usam o metrô a reclamar disso, mas, né, a gente conseguiu de algum jeito ali fazer a coisa andar. E aí a gente chega para um outro aprendizado, que é assim, traduzindo, levar as ideias certas para onde elas devem chegar. Isso parece bobo, mas, como eu falei, a gente, como usuário de serviço público, subestima muito o nosso conhecimento sobre o que a gente sabe. Que nem o pessoal aqui do movimento secundarista trouxe, que eles, mais do que ninguém, conhecem o que precisa mudar na educação pública. Nós que andamos de transporte público sabemos mais do que ninguém o que precisa melhorar no transporte público. Nós, mulheres que sofremos na pele assédio sexual, sabemos melhor do que ninguém o que precisa mudar para a gente não sofrer mais assédio. Então, enfim, o que a gente sentou e escreveu ali e tal, não foi a invenção da roda, não teve nada extraordinário, e nós não demos nenhuma ideia que quaisquer outras mulheres que também andam de transporte público também não seriam capazes de levar. Mas o que a gente fez foi pegar esse conhecimento que já circula dentro do conhecimento coletivo, né, do conhecimento das massas, literalmente, e levou para o metrô para confrontar com as pessoas que precisavam ser confrontadas com essas ideias, né? Enfim. E assim, por último, mas não menos importante, a gente aprendeu muito com parceria, quase que a palavra-chave aqui. Aí a gente não está falando só da nossa parceria aqui, que é forte, mas da nossa parceria com as outras partes também interessadas em resolver o mesmo problema que a gente estava falando. Nesse caso, o metrô de São Paulo, né? Se as mudanças partem de ações individuais, as nossas reivindicações precisam encontrar eco. Então, assim, a gente tem que gritar para ter esse eco, para encontrar o nosso eco e a gente conseguir mudar o que a gente quer mudar. E a disposição de trabalhar junto também, inclusive, às vezes é trabalhar junto com quem a gente não está acostumado a fazer, que é tipo o poder público, né? Que tem várias maneiras de trabalhar politicamente, né? E conversar direto com o poder público é uma delas. E aí, o último aprendizado, que é que nós estamos falando, sim, de... Estamos falando de girl power, estamos falando de empoderamento feminino. Trabalhar em parceria é super importante para todo mundo, inclusive para os homens, né? Porque o mundo precisa aprender a trabalhar em parceria, porque, enfim, a gente já trabalhou do século XX inteiro competindo entre a gente já viu que não deu certo. Então, a gente precisa aprender a trabalhar em cooperação. Mas, para as mulheres especialmente, nós somos ensinadas, a não gostarmos umas das outras, a enxergarmos as outras como rivais, né? 2, a ficar sempre calada, porque mulher que fala, mulher que grita, é a louca, sempre, né? Quando você reage. A gente é ensinada a abaixar a cabeça, a gente é ensinada a ficar fora dos espaços de decisão, principalmente, e a se conformar. Não, porque eu nasci mulher, a minha condição é essa, então não tenho que mudar. Então, por isso que é super importante a gente olhar para a amiga, a pessoa que está do lado, para a nossa irmã, né, de gênero, e encontrar esse apoio e essa força para seguir em frente. Eu vou quebrar um pouco a ordem aqui e falar que é o seguinte, eu tinha sido convidada hoje para falar sozinha, mas, para mim, assim, não fazia nenhum sentido vir aqui falar sozinha, sem vir junto com a Nana, porque o tempo todo a gente fez isso junta, e eu tenho certeza que a gente não teria chegado em lugar nenhum se não fosse com essa parceria, porque em algum momento que a gente falava assim, mas essa ideia não é muito maluca? Fia, mas vamos embora, porque se a gente for junto, a gente chega lá. Mas será que alguém vai ouvir a gente? Se ninguém ouvir a gente grita, entendeu? E as pessoas conseguem ouvir a gente. Então, é essa ideia. Era melhor do que a gente ficar assistindo, sabe? As mulheres sendo assediadas no caminho do trabalho todo dia. Eu ferrei isso. Não, enfim, a parada é... Gente, olha para a amiga do lado, pega aqui e fala assim, amiga, vamos fazer isso junta, entendeu? Porque se a gente é o tempo todo desencorajada, a gente é o tempo todo desencorajada a reagir, a gente é ensinada a sempre abaixar a cabeça, a gente encontra na nossa irmã do lado a possibilidade de juntar a força e seguir em frente. Exatamente. E também, né, se a gente não se juntar, né, se unir e lutar pelas nossas próprias pautas, ninguém vai fazer pela gente. Então, definitivamente, vocês não estão sozinhas.